A Terra está crescendo, literalmente expandindo como um balão. E existem evidências que cientistas não querem discutir. Olha esse globo aqui. Agora imagina ele com metade do tamanho. Os continentes se encaixam perfeitamente. Sem oceanos, sem lacunas, como se fossem peças de um quebra-cabeça perfeito. Isso não é teoria da conspiração. É a teoria da Terra em expansão. E ela foi proposta por cientistas respeitados, geólogos de verdade, com provas físicas. Mas foi enterrada, ridicularizada, apagada dos livros didáticos. Por quê? Porque se essa teoria estiver certa, tudo que você aprendeu sobre geologia está errado. A tectônica de placas? Incompleta. A deriva continental? Só a metade da história. E se existem provas físicas dessa expansão, a pergunta que ninguém quer responder é: o que está fazendo o nosso planeta crescer? Vamos fundo nisso. A teoria oficial que você aprendeu na escola é a tectônica de placas. Os continentes flutuam sobre placas que se movem, colidem, se separam. A Terra tem o mesmo tamanho de sempre. As placas só se reorganizam. Alfred Wegener propôs a deriva continental em 1912. Ele percebeu que os continentes se encaixam como um quebra-cabeça. América do Sul e África parecem ter sido grudadas. E foram. Há 200 milhões de anos, todos os continentes formavam um supercontinente chamado Pangeia. Até aí, tranquilo. Isso é aceito pela ciência. Mas aí entra o problema. Wegener nunca conseguiu explicar como os continentes se moviam. Qual era a força? O mecanismo? Ele morreu em 1930 sem responder isso. Só nos anos 60 que a ciência aceitou a tectônica de placas como explicação. As placas se movem porque há convecção no manto terrestre. Correntes de rocha derretida empurram as placas. Perfeito, certo? Caso encerrado. Não. Porque existe um detalhe que não ensinam pra você. Se você pega um globo e remove todos os oceanos, deixando só os continentes, e começa a diminuir o tamanho da Terra, os continentes se encaixam perfeitamente quando a Terra tem aproximadamente 55% do tamanho atual. Perfeitamente. Sem lacunas. Sem precisar de oceanos entre eles. Como se a Terra fosse menor e os continentes cobrissem tudo. E aí ela expandiu. Cresceu. E os continentes se separaram. Isso foi demonstrado em simulações físicas. Pegaram um globo inflável, colaram os continentes na superfície, esvaziaram o ar até 55% do tamanho. E os continentes se encaixaram sem espaço entre eles. Não sobra espaço para os oceanos. Tudo se encaixa. Então a pergunta é óbvia. E se a Terra realmente cresceu? A teoria da Terra em expansão foi proposta na década de 1930 por vários geólogos. O mais conhecido foi Samuel Warren Carey, geólogo australiano respeitadíssimo. Carey não era maluco. Ele tinha credenciais. Publicava em revistas científicas. E ele defendeu a expansão terrestre com base em evidências geológicas reais. A teoria dele: a Terra está em expansão constante. Começou bem menor. E está crescendo. Os continentes não se afastam porque placas colidem. Eles se afastam porque a superfície da Terra está literalmente aumentando. E ele tinha argumentos fortes. Primeiro, as dorsais meso-oceânicas. São cordilheiras submarinas gigantescas no meio dos oceanos, e elas estão constantemente criando nova crosta oceânica. Magma sobe, esfria, vira rocha nova, empurrando os continentes para longe. A ciência oficial diz: não tem problema, porque nas zonas de subducção, a crosta velha mergulha de volta para o manto. Então a Terra não cresce, só recicla. Mas Carey argumentava: os cálculos não batem. A quantidade de crosta sendo criada nas dorsais é maior que a quantidade sendo destruída nas subducções. Tem crosta sobrando. E isso significa uma coisa: a Terra está crescendo. Segundo, fósseis e formações geológicas idênticas em continentes opostos. Não só parecidas, idênticas. Mesma idade, mesma composição, mesma sequência de camadas. A ciência oficial explica: Pangeia. Estavam juntos, se separaram. Faz sentido, mas se você tenta reconstruir Pangeia com a Terra no tamanho atual, sobram lacunas. Você precisa inventar oceanos antigos que não deixaram evidência geológica nenhuma. Se você diminui a Terra para 55% do tamanho, não precisa inventar nada. Tudo se encaixa. Terceiro, a idade dos oceanos. A crosta oceânica é muito mais jovem que a crosta continental. Os oceanos mais antigos têm no máximo 200 milhões de anos. Os continentes têm bilhões de anos. Por quê? A ciência oficial diz reciclagem. A crosta oceânica é constantemente destruída nas subducções. Mas os defensores da expansão dizem: não. É porque os oceanos não existiam antes de 200 milhões de anos.
Eles se formaram quando a Terra começou a expandir e os continentes se separaram. Nos anos 50 e 60, quando a expansão terrestre estava sendo debatida, ela era levada a sério. Havia conferências científicas, artigos publicados, cientistas respeitados discutindo abertamente. Mas aí a tectônica de placas foi consolidada nos anos 60 e 70. Virou consenso. E a expansão terrestre foi esquecida, não refutada. Esquecida. Por quê? Porque tinha um problema gigantesco. Ninguém conseguia explicar o que estava fazendo a Terra crescer. De onde vem a massa extra? A Terra não pode simplesmente inflar do nada. Massa não surge por mágica. Carey propôs algumas ideias. Talvez a gravidade esteja diminuindo ao longo do tempo. Talvez matéria esteja sendo criada no núcleo da Terra de alguma forma que não entendemos. Mas ele não tinha provas. Eram especulações. E sem um mecanismo físico claro, a comunidade científica descartou a teoria. A tectônica de placas tinha um mecanismo. Convecção no manto. Placas flutuando. Zonas de subducção reciclando crosta. Tudo explicadinho. Então a expansão foi enterrada. Mas aqui está o problema. Descartar uma teoria porque você não entende o mecanismo não significa que a teoria está errada. Significa que você não entendeu ainda. E existem evidências modernas que deixam a coisa estranha. Medições por satélite mostram que a circunferência da Terra está aumentando. Milímetros por ano. Coisa pequena, mas mensurável. A explicação oficial. Erro de medição. Flutuações naturais. Nada significativo, mas defensores da expansão dizem é exatamente o que previmos. Crescimento lento e constante. Outro detalhe. A Lua está se afastando da Terra. Aproximadamente 3,8 centímetros por ano. A ciência explica. Transferência de momento angular devido às marés. Normal. Mas alguns teóricos sugerem. E se a Lua está se afastando porque a gravidade da Terra está mudando devido à expansão? E aqui entra a parte sombria. Existem cientistas que ainda defendem a expansão terrestre. Não são malucos. São geólogos com doutorado. Mas eles não conseguem publicar em revistas mainstream. Não conseguem financiamento. São ridicularizados. Por quê? Porque desafiam o consenso. E na ciência moderna, desafiar o consenso é suicídio profissional. Você pode ter evidências, pode ter argumentos sólidos, mas se vai contra o que todo mundo acredita, você é tratado como lunático. Porque, olha, se a Terra está realmente expandindo, isso muda tudo. Significa que nosso planeta não é estático. Está evoluindo ativamente de formas que não entendemos. Significa que pode haver processos físicos acontecendo que nossa ciência atual não consegue explicar. A teoria da Terra em expansão não é sobre negacionismo científico. É sobre reconhecer que a ciência não tem todas as respostas. Que consenso não significa verdade absoluta. Os continentes se encaixam perfeitamente numa Terra menor. Isso é fato observável. Nova crosta oceânica está sendo criada constantemente. Isso também é fato. E medições modernas mostram pequenos aumentos na circunferência terrestre. Pequenos, mas reais. Então a pergunta não deveria ser: a Terra está expandindo? A pergunta deveria ser: por que paramos de investigar isso? Por que uma teoria com evidências físicas foi descartada sem investigação completa? Porque se a Terra está crescendo, precisamos explicar de onde vem a massa. E se não conseguimos explicar com física conhecida, precisamos aceitar que há física que não conhecemos. Talvez a Terra tenha começado muito menor. Talvez tenha crescido ao longo de bilhões de anos num processo que não entendemos. Talvez a gravidade não seja constante. Talvez matéria possa ser criada em condições extremas no núcleo planetário ou talvez a tectônica de placas esteja certa e a expansão seja só uma ilusão. Mas a questão é, não deveríamos estar investigando isso em vez de simplesmente descartar? A ciência deveria ser sobre buscar a verdade, não sobre defender consensos. A teoria da Terra em expansão foi enterrada. Cientistas que a defendem são marginalizados. Pesquisas não recebem financiamento. Por quê? Porque é mais fácil manter o status quo do que admitir que talvez não saibamos tanto quanto pensamos. Então fica a pergunta: a Terra está expandindo e estão escondendo isso? Ou é realmente só uma teoria ultrapassada sem fundamento? Você decide. Mas lembra, 100 anos atrás, a deriva continental era ridicularizada. 50 anos atrás, a tectônica de placas era controversa e hoje, são consenso. Talvez daqui 50 anos, a expansão terrestre seja o novo consenso. Ou talvez continue sendo tratada como pseudociência. Mas uma coisa é certa, as evidências existem. Os continentes se encaixam numa Terra menor. E ninguém quer falar sobre isso.